Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a Deus, à espiritualidade amiga e aos mentores dessa casa pela oportunidade bendita do trabalho. Quero pedir também que eu seja apenas um instrumento de amor para conversar um pouco com vocês sobre esse tema e que nos mantenhamos sempre de coração e mentes abertos e que possamos todos nós sair daqui melhor do que entramos. Esse tema ele é bem diversificado e ele é inclusive intrigante. Por quê? Porque é um tema com diversas facetas. Qual é a faceta que nós vamos estudar hoje? A cura pelo perdão. E por que ele é intrigante? Ele é intrigante porque ele mexe com todos os seres humanos que aqui estão encarnados e mexe inclusive com os desencarnados também. Porque perdoar pode ser muito fácil falar do perdão, mas executar o perdão exige um pouco mais de nós, exige um passo a passo que nós vamos ter hoje que ter paciência para percorrer até adentrarmos especificamente na cura pelo perdão. Para falar de perdão, a gente tem que falar de sentimento. Mais especificamente, de qual tipo de sentimento? Quais tipos? Da mágoa, do rancor, do ressentimento. Para falar de cura, precisamos falar um pouco de doença. Da doença física, sim, e da doença da alma. Nós vamos começar com uma curiosidade. Nos meus estudos, eu busquei na Bíblia quantas vezes essa palavra foi mencionada. Essa palavra foi mencionada 47 vezes. Sim, 47 vezes. 16 no Antigo Testamento e 21 vezes no Novo, depois que Jesus veio. Então, vamos combinar aquela passagem que Jesus nos manda perdoar 70 vezes 7, a gente tem que multiplicar por 5, que na verdade não é nada disso, é perdoar sempre. Porque ele nos falou sobre perdão 5 vezes mais. E só para mostrar para vocês que essas 47 vezes não são em vão, e como nós estamos numa casa que estuda, que trabalha com uma doutrina de amor, uma doutrina acolhedora, eu vou fazer uma pequena dinâmica com vocês, se vocês quiserem fechar os olhos, para sentir mais isso que eu vou dizer. Lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 25, você vai fechar os olhos e vai imaginar que Deus está falando pelo seu nome próprio, aí no seu ouvido, como se ele estivesse falando assim, Rúbia, e o que eu vou ler, tá? É Deus falando com você, te chamando pelo seu nome, pois é sabido por todos nós que Ele nos conhece mesmo antes de sermos gerados. Então vamos lá, primeira dinâmica. Deus está te falando assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, é o amor de Deus me perdoando, te perdoando, nos perdoando. Vamos lá em Efésios agora, capítulo 1, versículo 7. Todavia agora, você vai imaginar, olha que coisa linda, gente, o apóstolo Paulo aí do seu lado, te chamando pelo nome e te falando o seguinte: nele temos a redenção
por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas das graças de Deus. É Jesus derramando o sangue dele por nós e também nos perdoando. Só mais um. Atos, capítulo 13, versículo 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Então, meus queridos, é a prova do perdão de Deus e de Jesus mediante os nossos erros, as nossas falhas, enquanto espíritos ainda em evolução aqui na Terra. A primeira reflexão que vocês vão guardar: estamos constantemente sendo perdoados, mas a quem talvez cada um de nós precise perdoar hoje. Se você for lá para o dicionário, você vai ler o seguinte: perdoar é a ação humana de se livrar de uma culpa, de uma dívida, de uma ofensa. Essa palavra ela tem origem no latim, vem de perdonare. Aí você vai lá no dicionário de novo e vê. Perdonare é a ação, mais uma vez, é a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo errado. Conclusão quase que óbvia: o perdão é dinâmico, o perdão é agir, o perdão é tomar atitude e é, acima de tudo, uma construção diária. E por que é uma construção? Porque nós precisamos todos os dias ter boa vontade, estarmos dispostos a perdoar. Vocês já repararam, se por exemplo vocês entregam um Lego para uma criança pequena e falem com ela assim: constrói uma casinha para mim, constrói um bicho, e ela não quer construir aquilo naquele momento, ela não vai construir. Então, é uma construção que requer, acima de tudo, vontade. Mais do que vontade, requer boa vontade. Muitas vezes, para a gente perdoar, a gente vai precisar sair de uma posição de vítima, de coitado, de ofendido e assumir as rédeas das nossas vidas. A gente vai precisar olhar para aquela pessoa que nos ofendeu e para nós mesmos com mais amor, com mais empatia, com mais compaixão, com menos julgamento. E às vezes é melhor permanecer ali, naquele cantinho: fui maltratado, aprontou comigo e estou sofrendo muito. Aí todo mundo, né? Aí você vira o centro das atenções. Então, há que se ter cuidado nesse aspecto. Agora, eu vou contar para vocês, como a gente está em Minas e mineiro gosta bem de um caos, eu vou contar 2 casos para vocês, para a gente começar a entrar um pouquinho no tema. Mas nós vamos devagar, sem pressa. O primeiro caso, obviamente, a grande maioria que conhece, se conhece, escuta de novo, porque a gente voltou aqui para aprender de novo, né? Não é à toa que a gente reencarna, que a gente repete um erro e reencarna de novo e costuma repetir de novo, né? Na outra reencarnação. O Chico, morando em Pedro Leopoldo, Chico Xavier, nosso saudoso Chico Xavier, todo mundo sabe que ele gostava muito de animais. Mais especificamente, ele amava os cachorros. E é claro que se ele amava os cachorros, ele tinha um sob os seus cuidados. Mas um dia, esse cachorro adoeceu.
E era um sofrimento para o Chico, que era um trabalhador muito presente, muito ativo na doutrina espírita, sempre nos servindo, e continua, inclusive, nos servindo até hoje, cuidar desse cachorro. Quem tem cachorro aqui sabe o que é. Eu costumo dizer que é como uma criança. E doente, então, requer o quê? Remédio, alimento, no horário certo. Então, muitas vezes, o nosso saudoso Chico chegava em casa, às vezes até com fome, cansado, e tinha que ter todos esses cuidados com o cachorro. Então, sofria o cachorro e sofria o Chico. E a irmã dele, vendo esse sofrimento, e como mulher que mulher é um ser humano lindo. Nós somos realmente muito abençoadas. Mas vamos e venhamos. Quando uma mulher coloca uma coisa na cabeça, para tirar, é difícil. Então ela pensou, eu vou aliviar o sofrimento do Chico e do cachorro. E o que ela fez? Matou o cachorro. E o que aconteceu? O Chico ficou muito triste, como qualquer um de nós ficaria. Ficou triste e sentiu-se magoado. E isso foi passando 1 mês, 2 meses. E o que eu disse? Ele se sentiu magoado e ficou magoado durante muito tempo. E aí o que aconteceu? Emmanuel apareceu e falou, Chico, o negócio não está bom, não. Essa mágoa aí que você está guardando da sua irmã, está se formando uma nuvem de mágoa aí na frente do seu coração. Nós temos que acabar com isso, porque isso está te prejudicando no seu trabalho mediúnico, está prejudicando aqueles que precisam com você, e a nossa comunicação, ou seja, a comunicação da espiritualidade com o Chico ficou prejudicada também. Então, nós temos que dar um jeito de acabar com isso. O Chico falou, mas o que você me sugere? Ele falou, você vai pensar numa coisa que a sua irmã, qual que é a coisa que a sua irmã mais gostaria de ganhar? Qual que é o sonho da sua irmã? Ele falou, ela tem um sonho de ganhar uma máquina de costura. Pois é, então o Emmanuel falou com ele, pois é, então você vai comprar uma máquina de costura e vai entregar, vai dar de presente para ela. Eu fico imaginando o Chico falando, uai, você não está entendendo nada, porque foi ela que me magoou, foi ela que matou o cachorro, e eu vou ter que entregar, vou ter que dar um presente para ela? O Emmanuel falou, me desculpa, meu amigo, mas esse recado não é meu, não. Esse recado é de Jesus. Então, Chico, imediatamente, foi procurar essa máquina, comprou, provavelmente dividida de 1.500 vezes, e deu esse presente para a irmã dele. Emmanuel nos relata que quando ele entregou esse presente para a irmã, imediatamente aquela névoa, aquela nuvem saiu do coração do Chico, aquela nuvem de mágoa. Então isso é para que possamos ver o tamanho do poder curativo do perdão. E por que a névoa se fez presente no coração? O coração era o ponto fraco do Chico. E todos nós aqui temos um ponto fraco, seja de ordem física ou seja de ordem emocional. E quando não digerimos determinados sentimentos, é esse ponto fraco que a doença costuma nos atacar no físico. O outro caso é um caso que eu escutei. Eu estava num salão fazendo unha e um telefone de uma cliente da manicure lá, que estava do meu lado, tocou, e essa cliente confirmou, falou, não, eu vou no aniversário sim, vou comprar até o presente, pode confirmar a minha presença. E essa cliente falou um nome que a manicure escutou e falou assim,
Você não está querendo me dizer, fulana, que você vai no aniversário de 1 ano do filho do seu ex-marido? A mulher olhou para ela e falou assim, não, vou sim. Mas como assim? Vocês convivem assim, pacificamente, harmonicamente, igual gente de novela? Ela falou, e eu só escutando, só escutando. Não, nós convivemos sim. O meu atual marido frequenta o restaurante do ex. Eu e a atual esposa dela, a gente escolhe presentes juntos para ele e convivemos harmonicamente. Os dois já até foram em jogo do Galo e do Cruzeiro juntos. Aí a manicure quase caiu para trás e falou, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto um caso desse. E eu também fiquei olhando e fiquei curiosa. E aí ela virou e falou assim, a manicure virou para ela e falou assim, mas deixa eu te perguntar uma coisa, ele deve ter sido sempre muito bom, né? Muito amigo, mesmo depois da separação, muito companheiro. E aí que veio a minha surpresa. Essa moça respondeu, não. Ele ficou 1 ano sem pegar os filhos aos finais de semana. Ele ficava, combinava de buscar às 10, não buscava. Eu descia com meu filho chorava e eu dizia, seu pai é bom, seu pai é muito bom, ele deve ter atrasado no serviço. Aí a manicure perguntou para ela, você é doida? Por que você fazia isso? E ela respondeu, porque eu escolhi perdoar. Eu escolhi perdoar pelo meu filho, por mim e por ele. Hoje meu filho não tem sequela nenhuma de uma separação. E aí, essa moça, é claro que perguntou, porque se ela não perguntasse, eu ia perguntar. Eu falar, minha filha, em que planeta que você vive, né, que você é tão evoluída assim? E ela falou, não, mas teve um outro episódio que eu não escolhi perdoar. O filho já estava adolescente e foi vítima de um comentário injusto, mentiroso e maldoso por parte de uns colegas na escola. E esse adolescente tinha sofrido muito na escola. Sofreu o bullying, sofreu a exclusão e sofreu o julgamento. E ela contou que nesse episódio ela não escolheu perdoar. E nos contou também o que aconteceu. Ela começou a desenvolver dores nos ombros, dores nos cotovelos, dores nos joelhos, dores lombares. E começou uma saga pelos médicos. Nenhum deles identificava nada. Até olharem para ela e contarem que seria fibromialgia. E o que acontece? Por que ela adoeceu no físico? Porque ela já tinha adoecido na alma há muito tempo. Qual de nós nunca ouviu falar em doenças psicossomáticas? São aquelas doenças que médico nenhum fecha diagnóstico, que ninguém consegue explicar por que veio. São somatizadas pelo nosso corpo de acordo com os nossos sentimentos. Eu estava lendo uma revista e uma psicóloga chamada Juliana Muniz Sobrinho, ela nos coloca o seguinte: a somatização ocorre quando conteúdos emocionais não são bem elaborados pelo indivíduo em sua mente, convertendo-se em sinais e sintomas físicos. Ao perdoar, nos livramos de um tipo de sentimento negativo,
a mágoa, que quando recorrentemente lembrada e alimentada, nos traz problemas físicos e emocionais. Por que que a névoa se formou na frente do coração do Chico? Se vocês se lembram, eu frisei durante o momento que eu estava contando o caso, que ele sentiu e permaneceu sentindo mágoa. É como se ao sentir mágoa, ao sentir raiva, ao sentir rancor, você colocasse uma roupa, uma blusa que é muito apertada, tivesse explodindo para tudo quanto é canto, e não tirasse essa blusa, permanecesse vestido até sem mexer, com a mágoa, permanecesse vestido com a raiva. Então é isso que a Juliana está falando aqui para a gente. E se você ficar lembrando e alimentando, não tem jeito. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o seguinte, que permanecer no estado de raiva é escolha. Sentir raiva, não. Porque sentir, a gente é humano, então a gente vai sentir. Você vai sentir raiva, você vai sentir medo, você vai sentir inveja. Vai sim, quem falar que não, ainda é mentiroso, porque vai sentir. Então, a gente vai sentir isso. Só que a gente não pode permanecer, não deve, com essa roupa apertada. Por amor a nós mesmos, por amor a Jesus, por amor àqueles que nos cercam. Já foi comprovado pela ciência que os rins, o coração, o intestino, o baço e os pulmões são afetados diretamente pelas nossas emoções. Na Universidade da Califórnia, em San Diego, foi constatado que pessoas que deixaram de lado a raiva são menos propensas a terem mudanças na pressão arterial. Além disso, elas apresentam redução da reatividade a eventos estressantes. Todos nós conhecemos pessoas que são extremamente reativas. Bom dia por quê? Bom dia para quem? Então, isso já foi confirmado que, tirando a raiva de lado, você se torna um ser humano menos reativo. Então, gente, já está provado aqui para o início do nosso estudo que esse tipo de sentimento não nos acrescenta nada, não traz nada. Permanecer com esse tipo de sentimento não é legal para a gente, né? Tem remédio para isso? Tem. E exatamente o perdão. O perdão, ele é um remédio libertador para as nossas vidas. Mas quem precisa especificamente trabalhar todos os dias esse sentimento de perdão? Quem se relaciona. Por que quem se relaciona? Pois não tem como a gente nutrir raiva, rancor, ódio, sem interagir com uma outra pessoa. Então, quem se propõe a relacionar qualquer espécie de relacionamento, também vai precisar trabalhar o perdão. Uma amiga também me contou, esse caso ele é cômico, que ela e o marido, todas as vezes que discutiam, ele falava em separação. Todas as vezes, podia ser qualquer briga. Não, mas vamos separar porque a gente está discutindo, a gente não está combinando. E ela falou com ele, eu vou fazer o seguinte, ela se posicionou, feito uma árvore na frente dele, falou, olha, se você não quiser discutir, ou você teria que ter casado com uma árvore ou com um poste. Porque as pessoas precisam
falar dos seus sentimentos. As pessoas precisam te contar aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham certo ou errado, e o mínimo que a gente tem que ter é respeito. Então, é muitas vezes numa discórdia, numa discussão, que a gente cresce, que você aprende alguma coisa com o outro. Então, para a gente aprofundar mais um pouquinho, eu escolhi um texto psicografado por Chico Xavier, foi ditado por Emmanuel, do livro Alma e Coração. A gente vai lendo e vai falando aos poucos, tá? Um pouquinho desse texto. O título é exatamente esse: Como perdoar. Na maioria dos casos, o impositivo do perdão surge entre nós e os companheiros de nossa intimidade quando o suco adocicado da confiança se nos azeda o coração. Isso acontece porque geralmente as mágoas mais profundas repontam entre os espíritos vinculados uns aos outros na esteira da convivência. Quando nossas relações adoeçam no intercâmbio com determinados amigos que, segundo a nossa opinião pessoal, se transfiguram em nossos opositores, perguntemo-nos com sinceridade: como perdoar, se perdoar não se resume à questão de lábios, e sim a problema que afeta os mais íntimos mecanismos de sentimento. Por isso que eu disse que para falar de perdão teríamos que falar de sentimento. Antes de partirmos para os próximos parágrafos, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Primeiro, o ato de perdoar é impositivo, ou seja, nós vamos ter que perdoar. Quem? Aos nossos companheiros mais íntimos. E por quê? Porque só aqueles mais íntimos mesmo é que vão nos magoar verdadeiramente. É porque eles nos conhecem. Eles conhecem o nosso coração. A pessoa sabe direitinho qual que é o seu ponto forte, qual que é o seu ponto fraco. Então, são essas pessoas que nós vamos precisar de perdoar, quem nós relacionamos e que na maioria das vezes, como o texto nos diz, são espíritos que reencarnaram perto de nós, inclusive para nos ensinar algo. E para a mágoa profunda, então, é esse mesmo. Um estranho, ele pode vir, ele pode te matar, pode te dar uma facada, pode te dar uma batida no seu carro, mas doer lá no coração é aquele que está perto da gente. Então, é por isso que a gente precisa falar de pai perdoando filho, é de filho perdoando pai, é de tio perdoando sobrinho, é amigo de escola, é amigo de trabalho. É aqui que vão acontecer as verdadeiras mágoas. É dentro da família. Nossa primeira escola é a família. Será aquele... E por que você tem que perdoar? Porque você também vai precisar do perdão dessa pessoa um dia. Até porque nós não somos anjos. O Chico uma vez disse: não testes os limites do ser humano, pois nós ainda não somos anjos. Então, todos nós vamos precisar de perdoar, porque precisaremos desse perdão. Como que surge a mágoa? Está lá no texto também.
A mágoa vai surgir quando a gente começa a julgar aquele que pensa diferente de nós. E por ele pensar diferente de nós, ele se torna automaticamente um opositor, que não concorda com o nosso agir, que não concorda com a nossa fala, e automaticamente a gente já coloca esse indivíduo num bloqueio, né? Numa lista de persona não grata, de opoente. E começamos a esquecer todas as qualidades que aquela pessoa tem, só porque ela não pensa como a gente. E geralmente isso acontece por quê? Porque nós temos uma opinião própria e nos achamos os donos da verdade. Não, eu sei do que eu estou falando. Aquela pessoa é atrasada. Ou se não, aquela pessoa não é evoluída. Não, ela não frequenta a igreja, ela não frequenta centro espírita. Ela não é evoluída, ela é atrasada. Ela não entende. É o nosso ego, gente. O ego é um bicho perigoso. É o ego inflado dizendo, eu sou e eu estou certo. Primeira coisa é que com esse tanto de tragédia que a gente está vendo aí, a gente tem que chegar à seguinte conclusão. A gente não é nada, a gente está em alguma posição. A gente não é nada. Para desencarnar é um piscar de olhos. E aqui não tem jeito de não dar exemplo, infelizmente, das últimas eleições. Teve tio que não pôde ir passar Natal na casa do irmão porque brigou com o sobrinho e vice-versa. Tudo única e exclusivamente por pensar diferente, ou seja, você votou diferente de mim, você não presta. Você votou diferente de mim, você é adepto desta e desta técnica, então você não serve para conviver comigo. Esse tipo de reação de exclusão, de não perdoar, é também, no mínimo, falta de caridade. Ah, mas o que tem a ver caridade com perdão? Tem sim. Vejamos lá. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Percebam a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O que é benevolência? Benevolência é bondade. Só que aqui, os espíritos responderam e só faltaram grifar, né? Bondade para com todos. Então, não tem exclusão, não. É bondade com o marido mal-humorado, é bondade com o chefe chato, é bondade com o colega de serviço que trabalha menos que você. Isso é bondade para com todos. E indulgência. O que é indulgência? Indulgência para as imperfeições alheias. Indulgência é disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, ou seja, cai lá no início do nosso estudo, boa vontade, é estar disposto a perdoar o quê? Imperfeições de quem? Alheias, dos outros. E por último, perdão das ofensas. Então, quando nos é definido no Evangelho segundo o Espiritismo o que é caridade, está nos mostrando, sim, perdoar é um ato imenso de caridade.
E é, gente, acima de tudo, caridade com a gente mesmo. E caridade com aquele outro. Porque podem ter certeza, o ofensor, isso é uma fala do Chico também, o ofensor ele costuma sofrer muito mais do que o ofendido. Então, aquele irmão que te magoou, que te ofendeu, provavelmente, se você tiver um olhar caridoso e de amor, com você mesmo primeiro, tudo começa pela gente, e depois com ele, você vai colaborar para a evolução dele, para a sua. Você vai parar de se julgar e de julgar o próximo. São duas facetas do perdão na mesma pergunta, né, que foi respondida. E a caridade, ela também vai nos manter firmes nas relações humanas. É como se ela fosse um tempero ou algo que preserva as relações humanas. Por quê? Porque é numa relação humana que eu, você, todos nós vamos experimentar a depressão, a mágoa, a raiva, e vai ser exatamente dentro de uma relação humana que possivelmente nós vamos adoecer, seja no físico ou na alma. A caridade, então, ela passa a ser um caminho para a saúde do espírito, para a saúde do corpo físico e para a saúde da alma. Nós, para a gente aprender a perdoar, nós temos que ter em mente o tempo todo a pessoa, o ser humano. Esquece o erro que ela cometeu. Porque se você se fixar no erro, você não vai perdoar. Dificilmente. Concluindo esses primeiros parágrafos, o perdão não pode ser da boca para fora. É fácil, perdoei. Tem gente que fala assim, eu perdoei, mas se encontrar com fulano de um lado da calçada, eu troco de calçada. Não aguento falar nem o nome, até arrepio. Não é por aí, né? Continuando o texto. Feito isso, demo-nos pressa em reconhecer que as criaturas em desacerto pertencem a Deus e não a nós. Que também temos erros a corrigir e reajustes em andamento, que não é justo retê-las em nossos pontos de vistas, quando então, qual nos acontece, sob os desígnios da divina sabedoria, que mais convém a cada um nas trilhas do burilamento e do progresso. Pecado e pecador são diferentes, já falamos sobre isso. Aquele que errou, ele vai prestar contas, é com Deus, é com Jesus. Então não cabe a nós punir e muito menos julgar. Não cabe a nós trabalharmos em cima de achismos. Voltando ao tema atual, as tragédias. Mas tem que ser punido, tem que fazer isso com a mineradora, a questão de Brumadinho. Ok, mas deixa isso. A justiça aqui na terra vai ser feita, e a justiça divina também. Mas não deixe que isso se torne, no seu coração, um motivo de rancor, um motivo de revolta, um motivo de mágoa. Nós sabemos, mais do que ninguém, conforme ele nos falou no início da reunião, está tudo no comando de Deus. Provavelmente aquelas pessoas que precisavam estar lá, estavam lá. E as que precisavam ser repelidas, foram também repelidas. Então não cabe a gente, humano, ficar julgando e muito menos desejando mal para o filho do dono da mineradora, para o filho do... Não dá, não é isso que Jesus quer da gente. Infelizmente, nós temos uma mania aqui na terra. O juiz, aqui na terra, o juiz de direito, ele sentencia, ele dá a sentença. E os jurados é que julgam o caso. Nós, fora
meio jurídico, a gente está com o costume, infelizmente, de julgar e depois ainda escrever a sentença para quem nos ofendeu. Então, não é por aí, tá? Por quê? Porque nós também erramos, muitas vezes apenas em áreas diferentes. Eu erro porque muitas vezes eu posso não ter sido honesta com o meu irmão. Você erra porque você mentiu. Você erra porque não colocou o alarme da mineradora para tocar. Então, nada de julgamento. É preciso não cultivar esse tipo de energia. Que tipo de energia que nós queremos ficar? Na energia da caridade, do amor, do respeito, da boa vibração ou na do julgamento? É escolha também. A gente precisa se colocar no lugar do outro. É a famosa empatia. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu deixo de julgar. Continuemos o texto. Em seguida, recordemos as bênçãos de que semelhantes criaturas nos terão enriquecido no passado e conservemo-las em nosso culto de gratidão, conforme a vida nos preceitua. Ou seja, muitas vezes, aquele espírito que nos magoou no presente, talvez tenha nos ajudado no passado. Ou vice-versa. Muitas vezes ele foi colocado do nosso lado para que possamos aprender alguma coisa com ele. Gente, até com um invejoso você aprende. Aí você aprende o quê? Você aprende a não ter inveja como ele. Simples. Mais um pouquinho do texto. Quando te entregares realmente a Deus, entregando os teus adversários como autênticos irmãos teus, tão necessitados do amparo divino quanto nós mesmos, penetrarás o verdadeiro significado das palavras de Cristo. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, reconciliando-te com a vida e com a tua própria alma. Então, ao entendermos que somos filhos do mesmo Pai, portanto, irmãos, e deixarmos para Deus agir na sua sabedoria, para educar tanto a nós mesmos como ao irmão que errou, começamos o nosso trabalho de cura pelo perdão. Então, é Deus que tem que olhar isso aí, não é a gente. E como que a gente começa a se curar? Reconhecendo que machucar reciprocamente faz parte da vida. A gente não tem que viver no mundo de Alice achando que a gente nunca vai ser machucado. E não existe uma mágica, reencarnou, evoluiu e ponto. Não é assim. Então, quando a gente começar a entender que a gente tem falhas e que somos imperfeitos, e enquanto houver pessoas imperfeitas, haverão relações imperfeitas. A gente já começa a se curar, porque a gente já começa a entender. E eu preciso, então, escolher perdoar. Mas no meu tempo, sem um autoflagelo, sem me punir, me cobrar demais sobre isso também. Onde existir, gente, ofensor, vai existir ofendido. Sempre, sempre, sempre. E só para a gente já entrar aqui no final, e para ninguém sair daqui, um com a mão nos rins, outro com a mão no baço, outro com a mão no coração, pensando, quem que eu não perdoei, para onde que vai ir? É isso que eu não perdoei? Vou falar um pouquinho aqui sobre também o que não é perdoar, que muitas vezes a gente confunde, tá? Perdoar não é diminuir e nem aprovar o erro.
Isso é deseducar. Então, se o seu filho foi numa festa, jogou tudo no chão, tirou todos os enfeites da mesa do chão, por querer, você não vai chegar em casa e vai falar com ele, não, que está tudo bem, você fez bonitinho, não. Uma dica para conversar com uma criança, sem julgar, jamais use a palavra por quê. Pergunte para essa criança, o que te levou a fazer isso? E como eu posso te ajudar para que você não faça mais? Leva isso para a sua vida adulta também. Veja como você abre caminho para falar com aquela pessoa que te magoou sobre a vida dela, sobre o que está acontecendo com ela. Perdoar também não é ficar esperando pelo pedido de perdão. Ou seja, eu vou perdoar, mas fulano tem que ir lá na minha casa, ou senão eu vou perdoar, mas fulano tem que bater lá na minha porta e me pedir perdão, porque se não for assim, eu não vou perdoar, não. Não é isso. Muitas vezes, a gente precisa perdoar em silêncio. No silêncio do nosso coração, no silêncio da nossa alma. A gente precisa perdoar por nós, pelo próximo, por Jesus, por Deus, pela humanidade. Perdoar também não é esquecer. Isso é Alzheimer, esclerose múltipla. O esquecimento aqui, ele deve ser da emoção, é da raiva que aquele fato te causou, e não do fato. Aí tem gente que vira e fala assim, mas muitas vezes eu magoo sem intenção, eu não tenho intenção de magoar, não. Quando eu vi, eu já magoei. Vamos praticar um exercício. Todas as vezes que você precisar se justificar muito depois de um ato que você cometeu, o negócio não está bom. Porque eu fiz isso, por aquilo. Porque quando a coisa é boa, você já viu alguém justificar que, eu hoje visitei um asilo, eu hoje visitei uma creche, eu hoje dei uma comida no sinal, eu hoje assumi uma tarefa no Centro Espírita Nova. Então, todas as vezes, está justificando demais, pode saber que possivelmente está tendo uma mágoa. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que nos fala assim, submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. Mais uma vez, frisando que perdão é caridade também. E a consciência nos responderá. A mesma psicóloga, Juliana Muniz Sobrinho, fecha esse assunto com chave de ouro. Perdoar não é esquecer o que nos fizeram, é lembrar disso e não sermos tomados pelo sofrimento e pela dor, ou seja, pelo ressentimento. Perdoar também, gente, não é confiar. Como assim? Eu posso perdoar, por exemplo, um padrasto que molestou uma filha adolescente, vamos supor. Cumpriu pena, saiu da cadeia, mas eu não vou deixar uma neta sozinha com ele dentro de casa, uma casa inteira. Isso é negligência. E, para a gente encerrar, como que eu ficarei ao perdoar? Isso vem do texto que a gente está estudando. Então, saberás oscular de novo a face de quem te ofendeu. E quem te ofendeu, encontrarás Deus contigo e te dirá, com a mais pura alegria no coração, bendito sejas. Oscular a face de alguém, gente, é dar um beijo naquele que te ofendeu. E nele veremos o Cristo, que está em você, que está em mim. E essa pessoa que você perdoou, provavelmente
ela irá para sempre te abençoar. E nada melhor do que encerrarmos sempre a nossa história, o nosso dia, o nosso momento, com bênçãos humanas ou divinas. Muito obrigada.